Olá, sejam bem-vindos ao JR Agro. O programa de hoje vai falar sobre um dos alimentos mais antigos do mundo, o azeite. E olha que bacana, um azeite brasileiro foi eleito num concurso na Itália como sendo o melhor de todo o hemisfério sul. Eu estou falando do azeite Milonga, que é feito lá no Rio Grande do Sul e agora tem o seu nome consagrado ao lado de marcas extremamente importantes em toda a Europa. Para falar sobre este assunto é que nós conversamos com o sommelier, também engenheiro, Christian Vogt, que é também um dos sócios do Azeite Milonga. Christian, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer estar aqui contigo, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu aí estar falando sobre um alimento tão importante como azeite de oliva. Muito importante mesmo. E o JR Agro vai ao ar toda sexta-feira a partir das 7h30 da noite. Acesse as plataformas digitais da Record TV que você vai encontrar esse e outros programas por lá. Ô Christian, quando a gente pensa em azeite, talvez até pela tradição do Brasil, nós pensamos imediatamente, e me corrija se eu estiver errado, num produto importado que vem lá de fora, mas não é bem assim, né? E vocês estão aí para provar o contrário. Exatamente. Na verdade, o azeite tem a grande vantagem do azeite, ele tem que ser jovem, né? E essa é uma vantagem que nós temos dentro do mercado nacional. E há pouco tempo não existia azeites no Brasil. Poucas pessoas conhecem isso, na verdade, que existem azeites sendo produzidos no Brasil. E hoje o Brasil está muito focado na qualidade por várias razões, né? Uma delas pela competitividade que tem. Esse nosso azeite é espetacular. As premiações estão mostrando isso. E de fato, né, não quer dizer que o produto sendo nacional, bem pelo contrário, né, como estava falando, os produtores aqui são focados em qualidade. Nós temos essa vantagem de estar dentro do nosso mercado nacional aqui para integrar o quanto mais rápido possível. Então, nós estamos terminando a safra agora desse ano, em questão de semanas ela está no mercado já, diferente do importado, que leva muito tempo, né, para sair e chegar nas gôndolas, né. Então, na verdade, não, né? É um mito isso de falar que um Pois é. azeite importado é melhor que o nosso. Bem pelo contrário, hoje nós estamos provando que estamos usando produtos até melhores do que os feitos na região do Mediterrâneo, né? Ô Christian, nós falamos aqui de São Paulo, e eu sei que na Serra da Mantiqueira nós temos produções muito importantes, Minas Gerais também tem, Rio Grande do Sul, vocês são prova disso. Agora você mesmo disse que é uma produção jovem, o que é que faltava para o Brasil para entrar nesse negócio de vez, hein? Uma série de fatores, né? Mas eu diria que o primeiro deles foi o conhecimento técnico, né? Começou assim a partir de 2010, principalmente, o pessoal começou a entender a questão da calagem do solo, né? O preparo para antes do plantio da oliveira. Ela é uma planta de uma variedade que ela é habituada, ela vem da região do Mediterrâneo, né? Então, os países que a gente conhece como Itália, Espanha, Grécia são grandes produtores. Uhum. E aqui, por uma questão mais técnica que não se produzia, ou se tinha dificuldade, né? Então, os produtores começaram a investir tempo e pesquisa nisso, junto com os órgãos, né, governamentais, como a própria Embrapa tem feito um trabalho muito bom, para entender como a gente faz o preparo do solo para essa planta se adaptar ao nosso clima aqui e às nossas condições de solo. Então, uma vez que isso aconteceu, a gente ainda se tem muito a estudar sobre isso, ainda não está 100% solucionado, mas hoje já é bem viável e bem possível, se consegue produzir muito bem, né, na nossa região. Nós temos solos muito ácidos no Brasil todo, né, então, especialmente aqui no sul, chove bastante, né, então uma questão é muito diferente do clima de onde ela vem, mas com tecnologia, com conhecimento técnico e aplicando isso no campo, a gente está vendo resultados aparecerem, né. Segundo dados do Conselho Oleícola Internacional, existem mais de 1.000 tipos de azeitonas catalogadas em todo o mundo. Que tipo o azeite milonga se utiliza para conseguir fazer essa produção aí no Rio Grande do Sul? E esse tipo já tem alguma contribuição da Embrapa, por exemplo? Já é uma variável estudada? Como é que é? Sim. Hoje a gente tem aqui na fazenda duas principais cultivares, né, que uma é a arbequina, que é uma variedade espanhola, e a coronei, que é uma variedade grega, né. E nós temos diversas outras, nós temos a coratina, que é uma variedade italiana, temos também arbosana, variedade espanhola, galega, frantoio, mas aí são em volumes menores. Nós se usamos muito dos trabalhos da própria Embrapa, mas principalmente dos resultados vendo em outros produtores, o que foi dando certo, o que não foi dando certo. Então, já tem variedades que a gente sabe que não se adaptam bem ao nosso clima, né? Ou não tem frio suficiente, né, no próprio
aqui no sul, ou até mesmo próximo do Uruguai, muitas vezes não tem frio para algumas variedades. Exemplo, Frantoio é uma variedade que é da Toscana, mas aos poucos a gente vai entendendo quais são as principais variedades que vão funcionar aqui, né? Mas a gente se baseou muito no que outros produtores já fizeram, né? E o que tem dado resultado no campo, principalmente. A gente percebe que boa parte dos terrenos que é destinado ao plantio das oliveiras, eles têm uma irregularidade muito grande. É como se fossem Uhum. morrarias. Isso, de fato, é só uma coincidência ou é uma característica necessária? Em parte, sim, é que sim, se for ver essa região do Sudeste, né, principalmente entre Minas e São Paulo, estão na serra, então são locais muito acidentados, né, com difícil mecanização, diferente aqui do Sul, onde nós estamos na região do Pampa, né, onde os solos são mais planos, Exato. mas são coxilhas, né. Mas a grande questão do plantio da oliveira é a umidade do solo. Então, por isso que se planta sempre na região mais alta ou em coxilhas e não se planta na parte úmida, né? Senão não vai se desenvolver bem o sistema radicular da planta e, consequentemente, ela não vai produzir. Então, ela precisa ter locais secos. Pode ser, às vezes, terreno muito acidentado, isso é normal acontecer, principalmente nas regiões mais altas, onde ela tem bastante frio e tem funcionado, né, na região de Minas e na divisa entre Minas e São Paulo, por exemplo, né, onde é muito acidentado, mas são regiões que têm uma altitude bastante elevada e com bastante frio. E aqui no sul já não, a gente está mais nessa região de Pampa, as altitudes são baixas, Uhum. né? Porém a gente tem um inverno aqui que acaba sendo favorável para o plantio, mas a gente sempre planta ela nas coxilhas, né? Na parte mais alta, as partes baixas não é indicado para isso, né? O sul tem inverno, mas também tem passado por um período de seca extremamente grave. Isso aí, de Uhum. certa forma, prejudica ou dificulta o trabalho de vocês no cultivo das oliveiras? Assim, até agora não vejo grandes problemas ter acontecido por seca, né, para a oliveira, né. Ela é muito resistente, né, às secas, né, ela vem de regiões onde são normalmente muito mais áridas, né, como Andaluzia, por Uhum. exemplo, né. E mas assim, existem situações onde a gente começou a ficar preocupado, né, ela começa a enrugar ali a fruta e pode ter perdas, né. Mas ao mesmo tempo, normalmente o problema aqui é o inverso, né, é o excesso de chuvas, principalmente, por exemplo, na primavera, onde tem a floração. Aqui no sul chove bastante nessa época, então se coincidir com um período de plena floração, que a gente fala, pode ser que essa variedade não vá produzir. Então a gente se preocupa às vezes mais com o excesso de água, né, do que com a falta dela. A falta dela dá para se irrigar, né? Existem condições para fazer isso, mas poucos produtores hoje têm investido em irrigação porque não tem demonstrado necessário. Quando ela já atinge uma maturidade, 6, 7 anos, uma oliveira, ela consegue, o sistema radicular, ela consegue buscar água facilmente, né, dentro das nossas questões climáticas. Claro que é uma questão de aprendizado ainda, vamos ver nos próximos anos, mas até hoje não foi um problema para ela. Aliás, ao contrário, tem dado azeites com muito mais potência, essa questão climática, ela favorece o azeite ficar mais amargo, mais picante, aumenta os polifenóis do azeite, e isso tem sido uma vantagem. Nos últimos 2 anos, a qualidade se deu em parte em função disso. Qual é a área plantada que vocês têm hoje? Hoje aqui estamos com 48, quase 50 hectares plantados de oliveiras, né? Em toda essa área, vocês tiveram que fazer adaptações e correções no solo? Sim, Em toda ela, então, 100%? sim, sim, 100%. Isso faz com que a sua produção encareça muito? Em parte não, porque assim, é um investimento, né? Uhum. Óbvio que se busca retorno a longo prazo, a médio e longo prazo, não em curto prazo, justamente por esse investimento no preparo do solo. A gente entende como isso sendo diluível, vamos dizer assim, em termos de 10 anos, né? Onde depois não precisa, uma vez feito corretamente, vamos dizer, essa calagem, esse trabalho de solo, vai usufruir por muitos anos, né? Óbvio que todo ano se faz um acompanhamento, se faz correções. Bom, segundo os dados que nós temos acesso, Christian, a área Uhum, plantada no Brasil de oliveiras, ela não passaria aí dos 7.000 hectares. uhum, E ainda fazendo uma frente com outros dados também, nós sabemos que o consumo per capita de azeite no Brasil não chega a meio litro por pessoa, por volta de 400 ml. Comparando isso com a Grécia, por volta de sim. 13 litros por ano. Eu queria fazer uma relação entre esses dois dados, a quantidade que é plantada de oliveiras no Brasil e o consumo per capita, pensando assim, dá para crescermos muito mais ainda?
Sim, olhando sobre esse ponto de vista, sim, porque a gente importa quase 100% do azeite consumido dentro do Brasil. Isso com esse baixo consumo per capita, como tu falou, né? Então, a gente olhando para países como Grécia, seria um sonho, né? A gente ter metade que fosse disso, né, de consumo aqui. E além de ser uma política que seria interessante, né, por questões de saúde, é um alimento que ele acaba funcionando até como medicina, né? No passado, né, era um alimento muito usado para isso também. Mas assim, eu vejo como a gente hoje não compete diretamente com esses grandes produtores que trazem o Uhum. Mediterrâneo, porque a gente focou na qualidade no Brasil. Mesmo assim, tem muito espaço para crescer, eu acho que e vai continuar crescendo, porque justamente as pessoas estão começando a conhecer um produto de alta qualidade e incluir isso no hábito alimentar do dia a dia, né? E ao mesmo tempo também existe espaço para substituir em parte nesse azeite, não vai ter produtores que vão acabar focando em volume no futuro, Claro. e com certeza tem muito espaço para a gente ter esse consumo interno, né? Qual que é a produção estimada que vocês têm em litros para esse ano? A gente, ano passado foram 75 toneladas, a gente assim aproxima mais ou menos a 10% disso vira azeite, tá? Isso depende muito do ponto de maturação, depende do tempo, da temperatura que a gente usa para processar. Volto a dizer, a gente está focado ali na qualidade. Então, quando a gente faz isso, a gente colhe ela um pouco mais verde, que acaba dando menos azeite, Uhum. usando temperatura mais baixa, menos tempo de batimento, são questões de processo que fazem com que aumente a qualidade, mas reduza bastante, né, o volume de azeite que a gente tem. Mesmo assim, a gente espera esse ano ter em torno de 10 mil litros, né, aqui, então, em torno de 100 toneladas. Estamos numa curva de crescimento, né, e a tendência é em mais uns 5 anos chegarmos aí próximo a 200 toneladas de fruta processadas por ano, que daria mais ou menos 20 mil litros por ano, né. Agora fala um pouquinho desse concurso que vocês disputaram na Itália e trouxeram nada menos que o título do melhor azeite do hemisfério sul. Como é que foi isso? Foi fantástico por várias razões, né? A gente nunca tinha entrado em competições, né? Não era uma política, mas a gente vê como isso acaba dando resultado, porque é uma credencial que a gente consegue passar para o nosso cliente, né? E aí, uma vez concorrendo lá, eu tinha uma expectativa de ter medalha de ouro, alguma Uhum. coisa nesse gênero. E tive uma feliz coincidência de estar viajando na época lá, e quando eu vi que estava na grande final, eu acabei indo até o local para ver o que premiação ia. Eu sabia que alguma premiação boa ia receber, né? Certo. Mas não imaginava que seria a máxima premiação, que seria o melhor do Hemisfério Sul. Foi um momento muito feliz, assim, porque valoriza todo o trabalho que a gente tem durante tantos anos, né, no campo. Sensacional. Foi fantástico, né? Até hoje eu não consigo assim descrever esse momento que foi especial demais, né? Quais características que você tem certeza que fizeram do azeite Milonga um Uhum, vencedor com tamanha distinção? certo. Tem uma série de aspectos que a gente considera aí dentro, né? Mas assim, lá no produto final, né? Essa complexidade de aromas é que os concursos normalmente eles observam, né? Então eles avaliam principalmente se o azeite qual é a complexidade desse azeite. Então o concurso ele é feito basicamente focado nessas questões positivas do azeite. E nosso azeite no passado ele foi muito aromático, ele tinha uma complexidade de aromas verdes, principalmente o arbequina, com uma parte floral, e eu tenho certeza que isso aí foi um diferencial na hora do concurso, né? Isso veio em função da colheita, do cuidado pós-colheita, do tempo de processamento, como foi processado, todo o cuidado durante um ano todo no campo, né? Como adubar, como o momento certo de podar, tem uma série de itens que a gente não pode esquecer nenhum deles durante o ano todo para chegar num resultado como esse. Ô, Christian, agora um detalhe. Nós bem sabemos que o azeite também, infelizmente, é vítima de um grave processo de falsificação mundo afora. A Itália, inclusive, já fez uma seríssima operação, porque o problema lá também é grande. Uhum. E o governo brasileiro, por exemplo, já suspendeu 24 marcas de azeite que acabavam vendendo um produto que era o tipo azeite refinado como se fosse um extra virgem. Olha o tamanho do problema. Existe uma diferença muito grande, Christian, entre esse tipo aí refinado, que às vezes até é colocado como tipo único, e um azeite Uhum. extra virgem de qualidade? Sim, existe uma diferença muito grande, tá?
O azeite extra virgem, antes de tudo, ele, além das questões químicas, as pessoas falam em acidez, índice de peróxido, ele tem uma questão que é muito importante, tem que não pode ter nenhum defeito, né? E tem que ter um atributo positivo. Isso é feito por painel sensorial, você avalia, né? E isso se dá essa classificação de extra virgem, né? Quando existe um defeito pequeno, se dá essa classificação de virgem, e quando defeitos são muito grandes, seria um lampante. E aí é destinado para o refino. E a partir daí, então, se processa isso em indústria química, né? Para produzir um azeite que se chama refinado, que pode ser usado para cozinha normalmente. A questão toda é que a gente sabe que o azeite de oliva ele é um alimento relativamente caro, né? E acaba levando, né, ou incentivando essas pessoas a fazerem fraudes. A gente vê que cada vez mais o mapa ele tá em cima, está fazendo um ótimo trabalho nesse sentido, para conseguir ajudar justamente o consumidor brasileiro a entender isso. Agora eu vejo assim como cada vez mais a gente tem feito cursos, né, não só nós, o Ibroliva, todas as pessoas ligadas à cadeia do azeite, para tentar conscientizar as pessoas de como provar um azeite, como identificar isso através a gente chama sensorial, né, provando um azeite. Então simplesmente pelos próprios aromas a pessoa vai conseguir identificar, né? É como uma pessoa está habituada a consumir vinho, por exemplo. Se levar um vinho muito ruim, a pessoa vai saber que aquilo não é um vinho, vamos dizer assim, de alta qualidade, né? Ô Christian, agora um produto tão gostoso, tão saboroso quanto é um azeite, o que é que pode ser considerado defeito, hein? Que desce aí um degrau, faz com que o extra virgem caia para o virgem. O mais comum é o ranço, que a gente chama, que ele se dá em função do tempo. Então, como eu estava falando, né, esses grandes produtores, né, da região do Mediterrâneo, eles levam muito tempo para chegar na nossa mão. E quando a gente olha uma garrafa, a gente dificilmente vê qual é o ano da safra deles, né? E é extremamente importante o consumidor saber quando é que foi a safra e consumir isso no máximo em 2 anos da safra, não do invase. Então, muitas vezes não é informado. Então, com o tempo, né, esse azeite vai ganhando ranço, né? Ele vai ganhando esse ranço, outros defeitos que tem, como bolor, tem diversos defeitos que vão aparecendo conforme, mas o tempo, vamos dizer assim, que é o principal quesito aí para estragar um azeite. Quando ele, vamos dizer assim, porque melhor que seja esse azeite, ele com o tempo ele vai sofrer consequências do tempo, né? Então, considerando que esse azeite já era de alta qualidade, mas isso é o mais comum que a gente vê no mercado, que deveria ser classificado como virgem não extra virgem. Inclusive, hoje o Ibroliva está com uma campanha muito forte com relação a isso, né? Que é o nosso Instituto Brasileiro de Olivicultura, reforçando essa ideia de que azeite virgem não é extra virgem, né? E óbvio que a gente tenta conscientizar as pessoas a identificarem essa diferença, né? Ô Christian, eu estou vendo aí nas garrafas que tem pertinho de você que elas são escurinhas. Mas a gente Sim, também costuma ver azeite, às vezes, numa embalagem mais clara e até em lata. Traz alguma certo. diferença para o produto, o próprio jeito da embalagem, o próprio tipo da embalagem? Traz. É. São a gente chama 3 fatores que são os principais inimigos. Um é o tempo, esse que eu estava falando. O outro deles é a luz, que é por isso que a garrafa é escura, e o outro é a temperatura, né? Então a gente usa a garrafa escura justamente para evitar que esses raios ultravioletas entrem em contato com o azeite e essa matéria orgânica acaba oxidando ali dentro rapidamente, gerando defeitos no azeite, né? Por isso que as garrafas têm que ser escuras. Se não forem escuras, existem alguns produtores que fazem garrafas, mas eles têm que estar dentro de uma outra embalagem, vamos dizer assim, que realmente estraga rápido. Então, assim, as pessoas na sua casa, depois que compram um azeite desse, mesmo com uma embalagem como essa aqui, que é um pouco mais escura, a gente sempre recomenda não deixar próximo à luz, né, o ponto na casa onde possa entrar uma luz da cozinha, alguma coisa assim, nem próximo à temperatura também. Então, só para a gente resumir, se pudéssemos então colocar os 3 inimigos básicos do azeite, quais seriam? Seria o tempo, primeiro deles, a luz e a temperatura. São os 3 principais inimigos aí que a gente tem que evitar. Agora, como é que é feito o controle de qualidade de vocês? Bom, ele tem uma série de itens antes da produção, desde o campo, isso passa com acompanhar esse crescimento da azeitona, a qualidade que ela tem, né, se ela não tem ataque de fungos ou outras pragas, e depois que ela está sadia, a gente entra no processamento. A gente usa um método que a gente chama sensorial, né, que usa um copinho como esse aqui, copinho que ele é escuro para não aparecer a cor do azeite, mas a gente usa isso para degustar esse azeite, tá? Correto.
Então, eu como sommelier da marca, estou aqui acompanhando, eu consigo saber rapidamente se esse é um azeite de alta qualidade, se ele tem algum defeito ou não. Mas nós não somos credenciados a dizer se esse azeite é extra virgem ou não. Então, nós enviamos para laboratórios, como o da Embrapa, que é credenciado pelo MAPA. Esse é um laboratório que faz essa análise para nós e diz se está dentro dos parâmetros aceitáveis como extra virgem ou não. Então, a partir daí, com esses laudos em mãos, que a gente começa aí sim a comercializar esse azeite, né? Ô, Christian, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória do azeite Milonga, da fazenda. Assim como o azeite, que tem que ser jovem, eu entendo que vocês também são jovens nesse assunto, né? Na verdade, a família já trabalha há bastante tempo no setor de agro, né? Uhum. Nós temos hoje essa empresa que chama Celebra Alimentos, já temos a marca de cordeiros já há alguns anos, né? Nessa área onde nós temos oliveira, nós tínhamos há um tempo atrás, trabalhamos com gado aqui, e foi em 2016, 2015 para 2016, a gente decidiu mudar esse local aqui para se adaptar para as oliveiras, né? Então, óbvio que a gente buscou muito conhecimento, consultoria nesse período para conseguir se preparar para esse momento, né? Mas mesmo assim a gente considera que é um período curto, mas foi de muito aprendizado e de muita busca e pesquisa, né, para chegar onde a gente está hoje aqui. O azeite de vocês ele é consumido primordialmente no Rio Grande do Sul. Em São Paulo a gente também pode encontrar. Como é que é esse nicho de vocês, esse mercado? Hoje a gente está basicamente em todo o país, né? A gente já tem lojas em São Paulo, obviamente muitas lojas aqui no Rio Grande do Sul que já trabalham, e hoje nós temos também o nosso e-commerce, né, que através da loja do azeitemilonga.com.br, onde a gente entrega para todo o Brasil, né, via o próprio e-commerce já. Agora, sobre a sua formação em específico, você é engenheiro, também é sócio do Azeite Milonga e também é sommelier. De trás para Sim. frente, então, como é que se começa, como é que se torna um sommelier de azeite, hein? É que quando eu era apaixonado por azeite já há um tempo viajando, fui vendo, mas nunca imaginava dessa possibilidade de produzir aqui no Brasil. Depois que a gente viu que existiam produtores já fazendo esse produto aqui, comecei a ficar interessado, buscar Certo. conhecimento. De fato, assim, eu tenho uma biblioteca gigante de livros em casa, li muito. Só que assim, é para adaptar para nossa cultura, né? Como eu estava falando, né? É muito diferente do Mediterrâneo. Então a gente usou muito dos produtores que já estavam aqui e consultorias, né? Mas no momento que eu já tinha implantado, eu comecei a ver essa necessidade de buscar mais conhecimento do produto, né? De ser sommelier, de entender o que é o azeite, do que o consumidor estava buscando, né? Então foi aí que eu acabei indo em 2018 para a Itália, no IRVE, que é um instituto na Toscana, que fiz um curso lá de sommelier, onde basicamente era aulas de manhã focadas muito na parte sensorial, a parte da tarde muito focada em produção e a parte da noite muito focada em harmonização. E em 2019 eu acabei fazendo uma outra formação em Nova York, na Escola Internacional de Culinária também, que é de sommelier de azeites, e para justamente reforçar esses conhecimentos, entender o que é o produto, o que as pessoas querem. Mas eu sempre falo assim que a prática, né, do que a gente tem vivido nos últimos anos, e principalmente agora com o Lagar aqui implantado e produzindo, esse conhecimento que a gente foi adquirido foi com muito suor, e eu Com acho que é o certeza. mais importante de todos hoje, os aprendizados que a gente teve, né, e que a gente tem usado cada dia mais isso, né? Agora vocês participaram desse concurso e ganharam um prêmio importantíssimo, ou seja, tomaram gosto, literalmente falando, e vão participar de outros? A tendência sim, né? Eu acho que esse ano a safra a gente está acabando, né? A gente espera concluir a safra e já tem demonstrado um potencial gigantesco para ganhar concursos, receber medalhas. A gente faz isso, obviamente, né? Porque tem um apelo comercial, né? E vai acabar buscando sim outros concursos esse ano. E eu tenho certeza que vendo o que está acontecendo aqui no campo, vamos ter ótimos resultados, até melhor do que ano passado. Muito bom. Christian, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer conversar contigo. Parabéns e boa sorte aí nos próximos concursos, hein? Traga mesmo bastante coisa boa para cá. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição aí para a gente falar sobre um tema tão importante como esse. Tá? Muito bom. Obrigado. E o JR Agro vai ficando por aqui. Você pode assistir a esse e a outros programas nas plataformas digitais da Record TV. Toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novinho em folha. É só entrar lá, assistir, compartilhar. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.